Agora a gente vai dar sequência, começando, dando pontapé nos resultados do nosso concurso de produtividade. Eu gostaria de chamar o Gustavo Capanema, que é o coordenador do concurso de produtividade do GETAP. Por favor, Capanema, tenha bondade. Palmas para o Gustavo. Gustavo vai explicar um pouquinho sobre as métricas do concurso e logo depois a gente dá início ao concurso, não é mesmo? É o momento mais esperado do GETAP, Gustavo? Isso mesmo, eu acho que está todo mundo já muito ansioso. E eu queria, primeiro de tudo, agradecer principalmente aos produtores que estão aqui presentes, mas também todos que participaram do concurso. Acho que sem um produtor não seria possível a gente fazer essa competição, então eu queria agradecer. Agradecer também aos RTVs que está sempre me aguentando, mandando mensagem, cobrando para a auditoria pelo manejo, mas no final acho que todo mundo fica satisfeito com o resultado. Então, sem dúvida, o palco é todo seu, tenha bondade. Obrigado. Então, pessoal, eu acho que eu estou desde janeiro, né, escutando as pessoas a me perguntar o que deu na área lá do fulano, está curioso e tudo mais. E eu ansioso para falar, porque toda vez chegava um resultado interessante, mas eu sempre falava, no dia 17 eu aviso para vocês. Então hoje chegou o dia, só que primeiro eu queria falar o panorama geral do que foi o concurso, antes de revelar os ganhadores, né? Então aqui a gente teve esse ano para esse concurso 68 produtores inscritos, e desses 68, 31 foram auditados. 37 foram auditados. Os que não conseguiram ter a auditoria feita pela equipe da Somar, também agradecer a presença aqui do Marivan, do João, da equipe Somar, que ajuda a gente nessa auditoria de campo. Essas áreas que não foram auditadas tiveram diversos motivos para não ter acontecido, né? Expectativa baixa de produtividade, problema com escassez. A gente teve um caso curioso também de ataque de porcos na lavoura, então foram inúmeros os motivos. Só que eu acho que essa parcela de 37 produtores é o suficiente para a gente ter resultados legais e vir mostrar aqui para vocês. Tanto que esses 37 produtores, eles representam, os estados que eles estão, representam bastante o que é o milho verão no nosso país. Já que esses estados reunidos, a região sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, juntamente com Minas Gerais, Goiás, Bahia e Piauí, representa cerca de 80% da área de milho verão produzida no nosso país. Então, eu acho que a gente consegue passar um pouco do que é o panorama do nosso país nessa cultura de verão. Olhando aqui alguns dados da área plantada com os dados da Conab, a gente vê que a safra 22-23, a gente teve uma redução pouco significativa em relação à safra 21-22. Não foi algo tão surpreendente para a gente acredita que algum dos motivos foi o fato da rentabilidade da soja que estava muito atrativo naquele momento. Então, isso pode levar o produtor a pensar duas vezes. Vou focar na rotação de cultura, vou plantar a cultura que eu gosto, ou vou para o mais rentável. Então, a gente teve essa pequena redução de área, mas nada que seja agravante, né? Acho que é algo normal. E aqui, já apresentando para vocês um pouco da produtividade que a gente atingiu nesse concurso, né? Pegando a média de todos os 37 produtores, a gente pode ver que teve uma produtividade de 14.600 quilos por hectare, como média, juntando, sem separar sequeiro e irrigado, né? Uma produtividade bastante expressiva. Quando a gente destrincha sequeiro e irrigado, a gente vê que tem uma produtividade média maior na categoria irrigado. Um pouco de se esperar devido às condições climáticas do sul, de algumas regiões que sofreram com a escassez de chuva. Então, tem essa certa redução. Quando a gente compara com os índices de produtividade média dados pelo Conab, que por mais que seja um dado que pode enganar um pouco, a gente vê que temos uma produtividade quase do dobro do que é mostrado pela Conab no Brasil. Só que eu acho que é meio injusto a gente comparar os produtores do GETAP, que são produtores de alto escalão, com grande nível de tecnologia, com o restante geral do Brasil. Então, a gente pode comparar de maneira rápida a produtividade média do concurso verão do ano passado em relação a desse ano. A gente teve um aumento pequeno, relativamente,
Só que se a gente considerar que a amostra de produtores esse ano foi quase que o dobro da do ano passado, a gente mostra que já tivemos uma elevação dessa média. E eu acho que isso é o início do que é o propósito do GETAP, né, que é o aumento da produtividade, e a gente tem que subir a nossa média para também puxar as médias nacionais com os números da Conab. E destrinchando um pouco essa produtividade por estado, a gente vê aqui para mostrar o gap produtivo que temos em relação à média de produtividade do produtor do GETAP, na parte de cima, em relação à produtividade média da Conab. A gente vê que tem um caso, como o estado do Goiás, que está com esse gap bem reduzido, então a gente está com uma média do GETAP próxima aos índices indicados pela Conab, só que temos caixa ainda para encher. A gente vê no Rio Grande do Sul, com uma diferença muito grande, o estado do Piauí, enfim, mostra que a gente tem potencial de aumentar essa produtividade, e é possível, porque temos produtores que chegaram nesses tetos, então a gente consegue encher essa caixa, e eu acho que o grande objetivo do GETAP é para os próximos anos, essa barra verde escura, ela cada vez chegar mais próxima e aumentar, para a gente puxar essa produtividade, porque a gente já viu que tem mercado, tem comprador, a gente precisa garantir que vamos ter milho suficiente para o mercado interno e o mercado externo. Falando um pouco sobre o clima, né, eu acho que está sendo já um assunto recorrente, né, 3 anos de laninha, causando escassez de chuvas, mas não tem como a gente deixar de falar, né? É uma dor que está aí presente, principalmente para os produtores do Sul. Então, eu trouxe aqui os dados da média histórica dos últimos 10 anos, de índices máximos e mínimos de chuva acumulada em cada região participante do GETAP. A gente vê nessa parte de cima aqui, Piauí, Bahia, Goiás e Minas Gerais, que essa linha verde, que é a chuva acumulada, pegando agosto de 2022 a abril desse ano, a gente vê que a linha verde ela está muito próxima dos máximos históricos para essas 4 regiões. Quando a gente olha na parte de baixo, o sul do país, a gente vê que é o oposto. Eu usei um município como referência para cada estado, para tentar passar o panorama do que foi o estado, né? Então, a gente vê a região sul, que essa linha verde está muito mais próxima das mínimas. E eu acho que o mais agravante é a região do Rio Grande do Sul, que teve casos que teve a mínima histórica nos últimos 10 anos. É de se esperar que agora, com o fim da laninha, com a chegada do El Niño, essas condições voltem ao normal, que a chuva volte a cair nessas regiões, porque eu acho que o produtor do Sul está cansado de ter mais esse empecilho climático, né? Então, fica aí as expectativas para a próxima safra. Aqui eu quis abordar com vocês um pouco população de planta. Foi falado no decorrer aqui da importância de um estudo quanto à população, se o produtor vai colocar uma população mais densa para tentar produzir mais grãos, ou se ele vai colocar uma população menor para a planta conseguir absorver o máximo de nutrientes e água. Então, eu acho que é algo que tem suas particularidades e cada vez tem que ser mais estudado para definir a população de maior potencial. O que eu quis mostrar aqui é o que, em média, o produtor do GETAP de cada estado almejou como população no momento do plantio, do seu planejamento, e o que ele conseguiu obter, tendo como base os dados fornecidos pela auditoria da SOMAR, né? Então, a gente vê que o produtor chegou muito próximo de acertar o que ele almejava, né? Se ele queria 70 mil plantas, ele chegou bem próximo, e isso se dá a uma semeadora bem regulada, uma manutenção e um planejamento com acompanhamento. Acho que é um dos momentos de grande importância do plantio, definir o stand de plantas e ter esse acompanhamento. E um dado interessante que eu não trouxe, mas que pode ter interferência, que pode ser um reflexo dessa precisão no que foi almejado, no que foi obtido,
é que a idade média das semeadoras dos produtores do Getap é de cerca de 2 anos de idade. Então, são semeadoras novas. E isso mostra que o produtor do Getap está preocupado em sempre adquirir as melhores tecnologias e o que tem de novo no mercado. Não que uma semeadora mais antiga vai ser pior do que uma nova. Só que a gente sabe que sempre tem tecnologias novas que podem facilitar e ajudar o produtor no momento do plantio. Aqui embaixo eu trouxe uma relação da data de plantio, já com algum spoiler das produtividades. A gente vê um pouco do que está sendo produzido, né, dos resultados que eu vou mostrar daqui para frente. Só que aqui está tudo junto, sequeiro e irrigado, né? O que eu quis mostrar aqui é só um pouco da estratégia do produtor, da data de plantio, de quando que ele opta por plantar. A gente sabe que no milho verão não tem aquela correria da safrinha de escolher, de decidir se vai optar por um híbrido precoce, um hiperprecoce, porque a janela é mais tranquila, né? Então, o produtor do Getap, no Getap verão, todos eles optaram por um híbrido de ciclo normal, né? Acima de 130 dias de desenvolvimento. Aqui falando um pouco, né, você já definiu a data de plantio, você já plantou, agora você tem que dar as condições necessárias para a planta se desenvolver da melhor maneira, né? O professor Césio, que foi meu professor na faculdade, ele diz muito que a gente não aduba a planta, a gente aduba o solo, então é importante você ter o nutriente disponível para a planta fazer a sua absorção. Então, aqui eu trouxe um pouco do que o produtor do Getap está fazendo de maneira geral. A grande maioria do produtor, em pré-semeadura, optou pelo formulado 0060, chamado KCL 60%, né? Mostrando a preocupação em suprir a demanda de potássio para a sua lavoura, o potássio que é o nutriente de maior demanda do milho, e tem um grande papel também na eficiência do uso da água. Então, mostra que o produtor do Getap está consciente disso e, em sua maioria, optou, antes mesmo de semear, fazer o uso de uma adubação de potássio. Na semeadura, a grande maioria optou pelo formulado 115200, né, o MAP, querendo suprir a demanda de fósforo da planta. O fósforo que tem um papel muito importante no milho na formação de ATP, na fotossíntese, na respiração. Então, é também bastante recomendado o uso do fósforo na semeadura para ter incorporação com a argila. Então, o produtor do Getap está ciente e a grande maioria optou por esse formulado. Quanto à cobertura, eu acho que a gente falou do P e do K, né? Não poderia faltar o N. Então, a gente vê que o produtor optou por fazer, em sua maioria, uma cobertura com nitrogênio, com 4600, a ureia, né? E o nitrogênio, que eu acho que, na minha opinião, é um dos nutrientes mais importantes, não só para o milho, mas para diversas culturas, já que ele tem papel muito importante na síntese de proteína, no crescimento vegetativo, tem um papel muito importante no desenvolvimento do milho, principalmente naquele estágio entre V3 e V6, onde ele vai definir o seu potencial produtivo, né? Então, o produtor está optando por fazer essa adubação de cobertura nitrogenada. De foliar, a gente vê, a cada ano que passa, o produtor valorizando os micronutrientes. A gente sabe que cada micronutriente tem o seu papel importante. Não adianta você fazer uma adubação bem feita de NPK e faltar alguns micronutrientes que têm seus papéis, como ativação enzimática, favorece também o crescimento das plantas. Então, o produtor do Getap está mostrando-se interessado em fazer uma adubação foliar com micronutrientes. No caso aqui, a grande maioria usa um pacote com diversos micronutrientes em um pacote só, mas destrinchando os dados que a gente tinha fornecido pelas fichas de manejo, os micronutrientes mais utilizados foram o zinco, o boro e o manganês. Só que nada adianta a gente ter todo o nutriente disponível para a planta se ela não consegue concentrar toda a sua energia na absorção e no seu crescimento, pegar esse nutriente no solo e transformar ela em produtividade. Então, para isso, a gente tem que evitar que ela tenha problemas com pragas e doenças, porque senão ela vai gastar energia na proteção dela e vai ter uma perca de produtividade. Então, para isso é sempre importante ter uma proteção de cultivos bem feita.
e eu destrinchei algumas delas e achei interessante também dividir por estado, porque a gente sabe que cada estado tem a sua dor, tem os seus problemas. Então, aqui eu apresento uma aplicação média por estado. Então, começando pelo inseticida para lagarta, a gente vê que o destaque em número de aplicações ficou para Minas Gerais, com cerca de 3 aplicações, mostrando que a biotecnologia está dando uma segurada, sim, nas lagartas, uma aplicação padrão, né, comum. E o ingrediente ativo mais utilizado é o metomil, né, um ingrediente ativo sistêmico, né, um inibidor de acetilcolina, e está sendo mais utilizado no controle de lagartas. Para o controle de cigarrinhas, se engana quem acha que cigarrinha é um problema apenas do cerrado, um problema apenas da segunda safra. A gente vê que está sendo uma dor de cabeça para todo produtor e que parece que não vai ter fim, né? A gente vê lavouras com infestações assustadoras. E para o produtor do Getap, sabendo disso, ele está buscando fazer esse controle, né? A gente vê um número bem elevado de aplicações, a Bahia com 7 aplicações, a região sul de 3 a 5 aplicações, e isso mostra o quão está sendo alarmante o problema da cigarrinha. E é aí que entra a gente buscar soluções em conjunto, né? Se o controle químico está tendo dificuldade, o que a gente pode fazer para tentar melhorar esse controle? Seja com biológico, seja usando um bioestimulante, para a gente tentar reduzir os dados da cigarrinha, que eu acho que é o grande vilão, hoje em dia, do produtor brasileiro de milho, né? O ingrediente ativo mais utilizado foi o acefato, que também é um ingrediente ativo inibidor de acetilcolina. Coincidiu, mesmo mecanismo de ação, mas é sempre recomendado fazer uma rotação de ingrediente ativo, uma mistura, para que a gente consiga pegar vários mecanismos de ações para ter um controle mais eficiente, né? Nesse caso, a maioria usada foi essa, mas é sempre recomendado uma rotatividade, né? Até mesmo para evitar problemas com resistências, como, por exemplo, o metomil, tem bastante relatos de tolerância da helicoverpa contra esse ingrediente ativo. Então, é sempre importante fazer uma rotação, mas nesse caso foi o que os produtores do Getap mais utilizaram. E deu resultado, né? Porque as produtividades foram excelentes. Como fungicida, a gente... era de se esperar que no verão, né, com muita umidade, altas temperaturas, vira um hotel 5 estrelas para os fungos, né? Então, o produtor ciente disso, evita esse problema, porque é melhor você prevenir do que você depois tentar corrigir com aplicações. A planta tem que estar protegida antes mesmo de ter o problema. Então, a gente vê um número de aplicação bem semelhante entre as regiões, de 2 a 4 aplicações, e a trifloxitrobina foi o ingrediente ativo mais utilizado, né? É uma esteberulina, é sempre recomendado no milho uma mistura de triazol com esteberulina, e a trifloxitrobina foi a mais utilizada pelo produtor do Getap na edição de verão. E agora eu vou mostrar para vocês alguns produtores que não entraram no ranking em geral, mas que eu acho que não tem como a gente não falar dessas produtividades. E então eu venho aqui falar para vocês de alguns destaques com produtividades bastante expressivas. Eu começo aqui com o Marco Aurélio Fernandes, de Minas Gerais, em São João do Rei, lá no sul de Minas, e conseguiu produzir 258 sacas por hectare. Ele que implantou essa lavoura no dia 6 de outubro, teve uma população de 68 mil plantas, ele realizou 2 aplicações de herbicida, 3 de inseticida para lagarta, 3 aplicações de inseticida para cigarrinha e 3 de fungicida. Esse resultado bem impressionante foi obtido na auditoria no dia 9 de março e conseguiu esse resultado bastante expressivo, né? Digamos que o nosso campeão mineiro, né? Aqui na Bahia, a gente tem a Rafaela Denardim, com uma produtividade na região de Correntina, Bahia, que é uma região nova, agrícola, mas está mostrando, o Matopiba está mostrando sempre que tem seu valor, que está trazendo resultados e que a gente tem que olhar bem para o setor agrícola dessas regiões, porque no inverno passado a gente teve produtividades excelentes no Maranhão, por exemplo, e agora no verão também mostrando a força do Matopiba
com a Rafaela Denardim, produzindo 256 sacas por hectare. Ela que plantou essa lavoura no dia 10 de novembro do ano passado, teve uma população atingida de 73 mil plantas, realizou 2 aplicações de herbicida, 2 de inseticida para lagarta, 8 aplicações para cigarrinha e 5 aplicações de fungicida. Essa produtividade de 256 sacas foi obtida no dia 26 de abril e teve esse resultado impressionante para a região. Eu acho que não tem como a gente falar que não é uma vencedora também, né? No Goiás, a gente teve o destaque do Noburo Yamashita, com 240 sacas por hectare. Ele plantou lá em Pameri, no estado do Goiás. Ele plantou no dia 10 de outubro, conseguiu uma população de 73.300 plantas, fez uma aplicação de herbicida, não fez nenhuma para lagarta, em compensação fez 6 para cigarrinha, né, um problema seríssimo, 4 aplicações de fungicida, teve a sua área editada no dia 10 de abril. No Piauí também, mostrando mais uma vez a força do Matopiba, né, o Adriano Kunkel, lá em Uruçuí, produziu 207 sacas por hectare, também é um valor muito expressivo para a região, uma região que até pouco tempo não tinha nada de lavoura. Ele que quase passou o Natal semeando, no dia 7 de dezembro, fez a semeadura, obteve uma população de 69 mil plantas, fez 2 aplicações de herbicida, uma aplicação de inseticida para lagarta, 2 para cigarrinha, 3 de fungicida e teve essa área auditada há pouco tempo, no dia 5 de maio, e obteve essa produtividade de 207 sacas por hectare. E para isso, para a gente não passar batido, eu gostaria de convidar alguns representantes que estão aqui. Então, a gente tem aqui presente o Marco Aurélio Fernandes, para convidar ele para subir no palco com seus acompanhantes, para a gente tirar uma foto. Se quiser vir a família também, vir o RTV dele, o João Paulo, fiquem à vontade. Queria chamar também aqui para representar a Rafaela Denardim, que não pôde vir hoje, mas que o Guilherme Medeiros, da ICL, vai vir aqui receber essa lembrança para ela. E parabenizar também, uma salva de palmas para a Rafaela, com essa produtividade incrível. E agora, né, eu acho que o momento mais aguardado, a gente já pode segurar um pouco a ansiedade, que agora nós vamos ter a revelação dos ganhadores da categoria Sequeiro. Então, primeiramente, vamos começar pelo terceiro lugar, com um resultado impressionante. Eu queria aqui convidar e pedir uma salva de palmas para o Paula. O Gil, que obteve a produtividade incrível de 264 sacas por hectare, lá na região de Ipiranga, no Paraná.
E aqui para a gente falar um pouco do que o Gil fez, qual que foi o manejo dele, rapidamente, né? Ele que, assim como a maioria, fez um plantio direto, ele realiza uma aplicação de calcário a cada 6 anos, aplicação de gesso também a cada 6 anos. Aqui um pouco do histórico de chuva, né, nesse ciclo. Ele que tem uma classificação argilosa do solo, faz rotação de cultura, então o histórico dele de cultura é com trigo no inverno, aveia, soja, milho, então é uma rotação bem bacana. Ele que semeou essa área que foi editada no dia 3 de outubro, conseguiu uma população incrível de 90 mil plantas na lavoura dele. Realizou 2 aplicações de herbicida, 3 aplicações de inseticida para lagarta, 5 para cigarrinha e 2 aplicações de fungicida, tendo essa auditoria feita no dia 14 de março desse ano, com 264 sacas por hectare. Então, mais uma vez, parabéns, Gil, e esperamos sempre tetos maiores. E agora o segundo lugar, queria parabenizar o Cláudio Kohler. Uma produtividade de 269 sacas por hectare. Queria convidar o Cláudio, também o RTV João Paulo Hoffman e o Vilmar para estar aqui presente com a gente. E agora um pouco do que o Cláudio fez na lavoura dele, né? Ele que também realizou plantio direto, aplicação de calcário a cada 3 anos, de gesso a cada 6 anos, o histórico de chuva lá na região dele, em Canoinhas, Santa Catarina. Também uma rotação de cultura com plantas de cobertura no inverno, isso é muito importante. Aqui os formulados que ele utilizou, que ele optou por utilizar durante o ciclo, tanto na pré, na semeadura e como cobertura. Ele que plantou essa lavoura no dia 10 de outubro, conseguiu 93 mil plantas por hectare, realizou uma aplicação de herbicida, não fez nenhuma aplicação para lagarta, fez 3 para cigarrinha, 1 para fungicida, e teve esse resultado de 270, né, sacas por hectare, com auditoria no dia 11 de março desse ano. Então, parabéns mais uma vez, Cláudio. E agora o grande campeão, né? O campeão da categoria sequeiro, o Diego Mazur. Queria convidar também o senhor Adão, mais o Rafael para estar aqui presente, junto também com o Secone, para vir representar aqui. Com uma produtividade de 303 sacas por hectare.
acho que é interessante falar que a edição verão do ano passado, o campeão do irrigado, o campeão geral, teve uma produtividade de 302 sacas por hectare. Então esse ano a gente está subindo o teto cada vez mais para cima, com o campeão do sequeiro com 303 sacas por hectare. E para ele chegar nesse resultado, plantio direto, aplicação de calcário a cada 4 anos, aplicação de gesso também a cada 4 anos, rotação de cultura, bem focado na aveia no inverno, mas também uma curiosidade que eles contaram ontem, que essa área não tinha milho, já tinha 20 anos, então você colocar milho e ter uma produtividade dessa, acho que é impressionante e é bem motivador, né? Eles semearam essa área no dia 24 de novembro, de setembro, perdão, uma população de 91 mil plantas, fez uma aplicação de herbicida, uma aplicação de inseticida para lagarta, 3 aplicações para cigarrinha e uma para fungicida, tendo esse resultado incrível no dia 15 de março. Então, mais uma vez, uma salva de palmas para o Diego e a família Mazur. E agora, eu queria convidar todo mundo que veio dos campeões para a gente subir aqui no palco, os representantes, para a gente ter um debate. Só que antes eu queria mostrar um dado interessante, é uma novidade que a gente vai ter para os próximos eventos, uma parceria com a Agrimet, com a Bárbara Centelhas, onde eu trago aqui rapidamente o que é o potencial que a região de cada um tinha, se não fosse os problemas climáticos, os problemas de pragas, doenças, o que eles poderiam atingir e o que eles atingiram. Então, a gente vê que o gap é bem pequeno, então, chegaram próximo do potencial ideal nas suas regiões, e isso é um feito que é impressionante. E agora a gente vai ter a nossa rodada de conversa, então eu queria chamar o Diego, o Cláudio, o Gil, junto com os seus representantes, para a gente sentar aqui um pouco e descobrir o que fizeram, para vocês falar um pouco, o que foi feito, o que vocês acharam dos resultados. A gente trocar uma ideia rapidinho, então eu queria convidá-los ao palco, por favor. Pode ir tomando assento, pessoal. Vamos sentando. Vamos fazer uma roda de conversa. Bem informal. Vamos conversar sobre produtividade. Pode ir chegando. Vamos sentar. Chega mais. Temos cadeiras para todo mundo, temos sim, faltou só um banquinho para o Gustavo aqui. É o mais jovem, pode ficar em pé. Ah, não, ele já sentou aqui, Anderson, ele não podia faltar aqui nessa rodada de conversa. Quando a gente pensa, Anderson, que a gente tem aí o topo de produtividade, como a gente teve nas antigas edições, vem aí mais uma edição e mostra, como você bem falou antes, né, a persistência e resiliência desse time aqui. Merece mais uma salva de palmas, não merece? Eu acho que, sem querer me antecipar, sem querer me colocar no sapato e no chapéu de cada um que está aqui no palco, tenho certeza que tem uma história comum aqui nesse palco de todos que aqui estão. Trabalho. História de trabalho, de aperfeiçoamento, aquilo que a gente discutia nos painéis hoje na parte da manhã antes do almoço. Não se chega nesses resultados de um dia para o outro. Não se chega nesses resultados com imediatismo, com superficialidade. Tem que ter muito, de fato, dedicação, resiliência, persistência para chegar nisso aqui. E seguramente a gente tem uma série de histórias aqui, acho que todos aqui querem ouvir. O que é o dia a dia para chegar em 300 sacas de milho, 303 sacas de milho no sequeiro, 260, 270. Esse é um ponto bem, eu diria que
é a minha expectativa, imagino que seja de todos que estão aqui, escutar de vocês o que é esse dia a dia, né? Que é o que eu falo. Lá em Minas a gente fala, você vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva, né? Eu quero saber os tombos que vocês levaram para construir essa história de sucesso aqui e compartilhar, que é um dos propósitos nossos aqui, de compartilhar conhecimento, né? Seu Gil, vamos começar com você, terceiro colocado da categoria sequeiro. Por favor, a palavra é sua. Ok, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui e a oportunidade de participar desse concurso. Agradecer também a Bayer por todo o suporte. Seu Gil, só um minutinho, aproxima um pouquinho mais o microfone, que o pessoal não está te ouvindo, e o que você vai falar é de suma importância. Ok. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos e pela oportunidade de participar desse evento, pelo convite e pela participação no concurso. O que eu tenho a dizer é o seguinte: não tem nenhuma bala de prata. O que a gente faz, a nossa filosofia é fazer o básico corretamente. E o que significa fazer o básico para nós? Nos últimos 8 anos, 7 anos, a gente vem investindo sempre na compra de novos equipamentos, novas máquinas, plantadeira, colheitadeira, que nos deem e tragam a tecnologia que nos permita fazer as aplicações de fertilizantes com taxa variável, tanto no plantio quanto as aplicações de cobertura. Temos uma consultoria na área de nutrição, onde fazemos um grid de amostragem de solo para ter uma amostra a cada 2 hectares, e com isso são gerados os mapas de nutrientes que existem no solo, que nos permitem fazer com taxa variável, desde a aplicação de calcário e gesso até a aplicação dos fertilizantes, como eu comentei. E também iniciamos agora, junto com a Bayer, no projeto Procarbono, um primeiro talhão onde fizemos um experimento com o plantio de sementes também com taxa variável. Fora isso, o que a gente procura também é seguir estritamente a questão do rodízio de lavouras. Nas próximas safras, nós vamos plantar metade da nossa área com milho, metade da área com soja. E decidimos também, nessa próxima safra, abandonar todas as demais sementes. Então, estamos 100% Bayer, somos 100% Bifol e procuramos seguir a cartilha rigorosamente. Somos muito conservadores e eu acredito que a combinação dessas coisas todas é que trouxe para nós o resultado que a gente vem conseguindo. Não tem realmente nenhum truque, nenhuma mágica, é muito trabalho, persistência, investimento de longo prazo. Uma das coisas que a gente observou e que nos levou a voltar a fazer a rotação 50-50 é que, por exemplo, nós tivemos talhões de soja colhidos esse ano, onde havia soja no ano anterior, e nesses talhões a gente teve uma incidência maior de doenças, no caso específico, um mofo branco, que nos gerou uma perda de R$ 1.000 de receita por hectare. Então, às vezes, a gente olha a lucratividade do milho e a lucratividade da soja e fala, não vou plantar milho porque eu ganho um pouco mais na soja. Mas a falta da rotação, nitidamente para nós, trouxe perda de receita na soja. Então, acho que tem que persistir olhando o longo prazo, sem nenhuma mágica, sem nada de imediatismo. Eu acho que é isso. Só um complemento, Gil, até da conversa nossa de ontem lá no restaurante. Acho que é importante compartilhar com os presentes aqui que não só a eficiência no campo, na terra, no talhão, mas eu achei muito interessante a experiência do Gil na propriedade, com a família e tudo mais, de controles, sistema, RP, monitoramento de custo. Acho bacana contar um pouco dessa história aqui. Não basta ser eficiente e produtivo no uso do insumo agrícola, dos diferentes insumos, se você não tem um bom controle, uma boa controladoria de todos os números que rodam na operação. Se você puder contar um pouco dessa história, eu acho que vai ser legal para a turma aqui. Tá, perfeito. Bom, eu tenho uma formação
de engenharia, trabalhei muitos anos no mercado financeiro, então o meu conhecimento técnico é extremamente limitado. Se vocês me pedirem para descrever o ciclo do milho, eu vou passar vergonha aqui. Mas, por outro lado, ele tem uma formação de conseguir olhar o negócio de agricultura como realmente uma empresa, onde a gente está constantemente monitorando toda e qualquer iniciativa. Então, a gente não planta, por exemplo, uma nova variedade de soja, um novo híbrido de milho, sem fazer um experimento, controlando os custos e procurando tomar as decisões sempre focadas nos números. É claro que a gente nem sempre acerta, mas essa filosofia empresarial, a gente entende que ela é cada vez mais necessária para que você consiga saber o que você está fazendo e, principalmente, consiga medir as consequências financeiras das decisões que você toma. Então, a gente tem um padrão de controle de custos, de investimentos, eu diria, acima da média dos agricultores. Achamos também que isso é um componente muito importante para que a gente possa tomar as decisões corretas. Então, temos contratado uma consultoria para nutrição, uma consultoria para a parte agronômica, consultoria na compra de fertilizantes. Então, essa profissionalização é absolutamente necessária, porque qualquer um de nós aqui não tem a capacidade de conhecer tudo isso que eu falei aqui ao mesmo tempo. Então, acho que essa é uma parte importante que nos ajuda a obter os resultados também. Tá aí toda a resiliência e toda a humildade e modéstia, né, do seu Gil. Parabéns mais uma vez pelos resultados alcançados. Agora eu queria que o Cláudio Kohler falasse um pouquinho, desse o relato da sua experiência e como é que está se sentindo, né, recebendo hoje os louros por essa conquista, que não é nada fácil, né? Como o seu Gil já falou, tem muita estrada até chegar nessas sacas de ouro por hectare. É isso mesmo. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. O resultado de muitos anos de trabalho e persistência, começado pelo meu pai, já visando a qualidade física e biológica do solo. Nós sempre trabalhamos cuidando dessa parte de física e biológica. Claro que a parte química também tem muita importância, mas nós vinha conversando na viagem, a parte química é a mais fácil de todas para a gente fazer. Eu estava falando da calagem. Isso é uma coisa que nós já tínhamos observado há 3 a 4 anos, nós já vinha aumentando as toneladas de calcário por hectare, já percebendo que o resultado estava vindo melhor. E o ano passado tivemos uma perda de 40% da produtividade de milho na nossa região, lá devido à estiagem, e chegamos até pensar em diminuir a área de milho. Mas vamos trabalhando há 30 anos assim, e vamos dar sequência, e foi onde conseguimos esse bom resultado. Nós, de muitos anos, vemos fazendo várias experiências de plantio lado a lado, com vários híbridos, e chegamos a plantar 27 híbridos, um lado do outro, para fazer nossos experimentos, né? Com calagem, com gessagem, 1 tonelada, 2 toneladas, 6 toneladas por hectare, tentando sempre fazer correção de perfil, fazendo análise de solo todo ano, a 20, 30, 60, 1 metro de profundidade, para nós ver o que nós estava fazendo, que estava dando certo, para nós continuar na nossa área total. E está dando certo, temos conseguido boas produtividades em toda a área, né? Essa é uma que está um pouco acima da média, né, das áreas da fazenda, mas estamos conseguindo levar em frente isso.
Aproveitando, Cláudio, você comentou do trabalho de correção físico-químico. Conta um pouco da história do biológico. Vocês têm usado algum insumo biológico? Como é que isso está sendo incorporado ao dia a dia do manejo de vocês? Tá, é a terceira safra que nós estamos trabalhando com insumos biológicos, né? Ainda não chegamos à conclusão de resultados assim expressivos, né? Mas estamos notando que está melhorando muito. O seu Gil falou do mofo branco. Nós tínhamos problema muito sério lá e estamos conseguindo controlar com insumos biológicos. Tem partes da fazenda que não estamos usando mais químico para controle de mofo branco, só biológico. Ou seja, o biológico já é parte do dia a dia do negócio de vocês. Sim, já é parte do dia a dia. E é uma sequência. Meu filho está terminando agronomia. O trabalho de conclusão de curso dele já é sobre os insumos biológicos, que é uma coisa que está vindo aí, que nós temos que dar sequência, né? E acho que é um caminho sem volta, daqui só para frente. Está vindo aí as nanotecnologias, né, nessa parte dos biológicos, e isso aí vai dar um impulso na agricultura. Eu tenho convicção que nós estamos nesse caminho. Não, muito bacana, muito bacana, porque tem conexão com o que foi dito hoje na parte da manhã, né? Vocês já veem isso acontecendo nas operações, nas atividades de vocês, né? Isso mesmo, o que vocês estavam falando aqui é uma coisa que nós já temos implantando lá, né? Que é uma coisa, quando chega essa coisa nova, a gente fica até com o pé atrás, né? Como o senhor Gil falou, faz uma área para você ter a experiência, né? Até economicamente, para se é viável ou não. E aí, para a gente poder expandir para a fazenda toda, né? Para que os custos não são baixos, né? Então a gente tem que ir com o pé no chão e fazer a coisa certa. Cautela e caldo de galinha, né? Isso mesmo, não faz mal a ninguém. Seu Cláudio, eu queria agora te parabenizar, claro, por esse resultado, e como é interessante o que a gente discute aqui, a aplicação, né, em loco, né, no campo, esse relato. Eu acho que esse painel aí, o pessoal do GETAP, da organização, realmente foi muito feliz em trazer esse painel, porque a gente consegue ver aí na prática, né, figurar de alguma maneira todo o conteúdo que o GETAP traz aqui. Agora eu queria pedir para os RTVs falarem um pouquinho dessa experiência que tiveram com o seu Cláudio. Começa, Vilmar, essa persistência que é interessante, né? Ele falou aí quantas vezes pensou em desistir, em reduzir a área de milho, mas foi lá, persistiu e conseguiu. Show. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, parabéns pelo evento. Parabéns, Cláudio. Acho que é o merecedor, né? Estamos aqui em função do Cláudio. Eu sou engenheiro agrônomo, sou responsável pela UBS, produção de sementes da Cooperalfa na região de Canoinhas, e presto assistência técnica, né? Então a gente viajou ontem e nós íamos comentando na viagem. Todos estamos falando aqui em excelentes produtividades, né? E qual é o segredo do sucesso? Então gostaria de lembrar uma apresentação que a gente fez lá em Canoinhas para produtores, que o gerente e o supervisor de filiais estavam bravos comigo. Fui eu que organizei a apresentação, e era 9h30 da noite e o falecido Dirceu Gassen não parava de falar. E falava, e os produtores prestando atenção, ouvindo o que ele estava falando, né? E aí no final, na última lâmina dele, 9h30 da noite, todo mundo com fome, ele pegou e falou o seguinte: vou mostrar para vocês o segredo do sucesso. Então nós estamos falando aqui do segredo do sucesso, né? E eu nunca mais esqueci daquela fala dele. Não sei por que essas pessoas precisam falecer, né? Mas talvez um dia a gente entenda. Primeira coisa que apareceu lá na lâmina, primeiro item, capricho, tá? Então eu acho que a gente está falando aqui de plantadeira nova, de trator novo, né? Eu acho que o primeiro item é capricho, é a fertilidade do solo, é a distribuição de sementes, é capricho. Isso não se vende numa loja agropecuária, não tem lugar nenhum. Então a gente faz assistência técnica, né? Uma pessoa caprichosa, uma pessoa que tem a mente aberta. O que nós estamos falando aqui o dobro da média do estado de produtividade, né?
Então, esse é o caminho, é a mente aberta, né, disposta a implantar tecnologias, né? Segundo item que ele colocou lá é assistência técnica. Terceiro item, na hora certa. E o quarto item, paixão. Anotei na minha agenda, está anotado até hoje lá, nunca mais esqueci. Então, acho que são os itens, assim, de suma importância que a gente leva em consideração para a gente ter essas boas produtividades. Ah, mas não existe um problema e um produto que resolve o meu problema, né? Hoje as coisas são complexas. Nós estamos falando aqui em 300 sacas por hectare. Nós até discutimos na viagem, né, Cláudio? Será que nós estamos próximo de um limite máximo já? Qual é o limite máximo? Só que daqui para frente é o ajuste fino que faz com que a gente obtenha um ganho mínimo, talvez, né? Mas que vai ajudar a gente suprir essa enorme demanda de alimentos que a gente tem aí mundo afora, né? Que o Brasil é responsável por produzir tanto alimento, né? Alimentar tantas pessoas aí nesse mundo. Obrigado. Perfeito, Vilmar. Queria que o João Paulo agora desse o seu relato. Como é que o coração fica quando se recebe uma notícia, né, de um produtor conterrâneo, né, que vocês trabalham juntos, lado a lado, colhendo aí mais de 300 sacas por hectare? Para mim, que estou aqui como mestre de cerimônias, já fico toda orgulhosa. Imagina vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde. Parabéns aos organizadores, é uma satisfação muito grande poder participar desse momento. Eu estou duplamente feliz porque, além do Cláudio ter ficado bem colocado, também meus conterrâneos ali da Lapa tiveram essa produtividade altíssima. Então, motivo de muito orgulho, muita felicidade. E principalmente falando do Cláudio aqui, que eu acompanho há 12 anos. O Cláudio é considerado um dos principais produtores de milho do Planalto Norte Catarinense. E não só devido às produtividades que ele vem tendo ano a ano, mas principalmente como ele trata o milho. Ele trata não apenas como uma cultura comercial, mas também como uma ferramenta de melhoria de áreas. Então, eu lembro que teve um ano que ele comprou uma área, e a área não estava bem estruturada, né, Cláudio? E já no ano seguinte, após fazer as calagens, ele colocou milho naquela área. E alguns o criticaram, né? Mas, Cláudio, na época o milho também valia 20, 25 reais, estava um preço baixo, custo de produção alto. Você já vai colocar milho nessa área? A área não está boa ainda. Ele falou, mas se eu não colocar milho, a área nunca vai ficar boa. E então, ele trata o milho como uma ferramenta de sustentabilidade no negócio dele, e não é à toa que ele e a família vêm expandindo o negócio ano a ano. Então, parabéns, Cláudio, continue assim, e parabéns por deixar esse legado para os teus filhos também, que vão seguir na sucessão. Você e teus irmãos aí merecem todo o sucesso do mundo. Então, é uma satisfação muito grande poder tê-lo como parceiro. Boa, João Paulo, muito obrigada. E é interessante também ver a história do Cláudio, ver que a família, né, está tendo essa sucessão familiar. É um sucesso duplo, né, Cláudio? Parabéns para você pelas duas coisas. A quarta geração entrando Fala no microfone só para a gente te ouvir. A quarta geração agora está entrando no negócio, administrando, trabalhando, já é Eu acho que orgulho. merece uma salva de palmas, né, gente? A sucessão familiar é uma coisa tão bonita, tão valiosa. É bonito demais. Agora a gente vai, 303 sacas por hectare. Quando que a gente pensou em, Anderson, que a gente ia estar dando essa manchete, como a gente fala no jornalismo? O Diego Mazum. Agora sim, Diego, por favor, a gente quer te ouvir. Qual é o segredo, qual é o combo desse sucesso? Conta pra gente, meu amigo. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao pessoal da Bayer por a gente participar do concurso. E é uma satisfação enorme a gente poder participar e ainda tirar o primeiro lugar, né? E a lavoura é assim, a gente plantou o milho e a princípio não tinha, faltou algumas plantas até por metro, assim, mas quando chove certo e sol na hora certa também e a adubação, foi feita uma adubação bem boa, e daí produz, né?
E daí é uma assistência técnica boa também do pessoal da AgroSéries, que atende nós lá, e eles que indicam a população, tudo certinho, para a gente chegar nessa produção alta aí, né? Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre como é atender aí o Diego, por gentileza, Daniel Secone. Boa tarde a todos. Acho que estar aqui junto com vocês já é uma grande honra para mim e para todos os presentes aqui. Eu acho que todo o time que está aqui na frente merece os parabéns. Eu estava ouvindo, desde ontem, a gente estava conversando, e hoje aqui ouvindo também. E uma coisa que eu tenho certeza que os 3 que estão aqui e os 3 que vão subir aqui, que tem de igual, é amor pelo que faz. Eu tenho certeza que todo mundo está aqui porque gosta, e está aqui porque quis estar aqui, trabalhou para estar aqui. E quando a gente fala em trabalhar e buscar alguma coisa, a gente sempre busca os melhores parceiros e os melhores atendimentos. Eu estou atendendo a família Mazur, né, o seu Rafael, o seu Adão e o Diego, praticamente 1 ano. Eu sou novo na região. Desde a primeira conversa que eu tive com eles, a gente pôde sentar, conversar, discutir população, manejo, o que a gente esperava. E até o seu Adão sempre brincava que o sonho dele, o sonho da propriedade dele, era chegar nos 600 sacos por alqueire. E ele falou para um produtor que ele ia alcançar os 270 sacos por hectare. Daí o produtor falou para ele, não, mas é por alqueire daí. Então, ninguém pode pôr limite numa pessoa obcecada, tá? Então, eu acho que todo mundo que está aqui, todo mundo que subiu nessa mesa aqui, e que vai subir aqui também, são pessoas que amam o que fazem e fazem com amor, tá? Todos que estão aqui também, eu acho que um ponto muito importante é a parceria com empresas que realmente buscam trazer novidades e trazer algo diferente para esses produtores, tá? A família Mazur também é uma família muito aberta, a gente discutiu muito sobre população, manejos, enfim. Não foi nada pensado, né, Diego, para a gente escrever essa área. Um outro acabou desistindo, a gente acabou escrevendo. E foi uma surpresa, a gente não esperava tanto, mas a gente esperava, né, Diego? A gente esperava, porque o terreno lá já fazia muitos anos também que não tinha cultura do milho, né? E daí, quando foi desenvolvendo e crescendo, a gente viu que tinha potencial produtivo bem alto e acabou inscrevendo daí. E deu tudo certo. A área a gente já tinha feito as correções certas, feito calcário, gesso, palhada, e daí chegou nessa produção aí. Muito bom. Destaque para o Paraná, né, que está em 2 posições, na terceira e na primeira. O Paraná, que é o maior produtor de alimentos do país. Parabéns para todos vocês. Agora eu queria abrir para perguntas. Esse é o momento, porque essas informações aqui são valiosíssimas. Tenho certeza que muita gente do planeta inteiro queria estar aqui ouvindo esses relatos. Quem tem pergunta para os nossos ganhadores da categoria sequeiro? Vamos lá, gente, vamos se soltar. Quem tem pergunta? Pode fazer, parabenizar também, não precisa ser uma pergunta muito elaborada. Pode parabenizar, pode falar um pouquinho. Quem se habilita? Vamos lá. Vamos lá. A gente tem um amigo, se pudesse identificar, por gentileza. Oi, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Gabriel Pagiaro, trabalho na Biotrop. Eu vi que os 2 primeiros colocados aqui do concurso do sequeiro, estava escrito na apresentação que eles não usam bioestimulantes, né, inoculantes. Eu queria perguntar se eles já testaram, quais foram os resultados e se eles têm interesse em utilizar no futuro. Na verdade, Pode responder. Na verdade, a gente usa os inoculantes, que nem no milho foi usado, acho que uns 3 tipos de bactérias ali, inclusive aquela que é para ajudar para seca, até se faltar um pouco de chuva, para ajudar na seca também. E na soja também a gente vai 9 tipos de bactérias na semente. A gente usa, na verdade, os biológicos. Cláudio? Pois nós também estamos usando.
em jato dirigido, né, na hora do plantio. Eu, para falar bem a verdade, não sei dizer nessa área tudo que nós botamos lá no solo, mas a bactéria do fosfato lá para ajudar a absorção do fósforo. Foi... Fugiu o nome agora, isso. Vilmar? Inoculação também. Estimulante de enraizamento, crescimento não foi usado. Isso, bioma fóssil. Isso, foi usado. Respondido. O Gustavo tem uma consideração aqui, Gustavo. Eu acho que é importante a gente reforçar que a gente trabalha com o manejo que passa para a gente, então acaba que muitas perguntas, uma coisa ou outra passa. Então, nesse caso ali, não estava utilizando o bioestimulante, acabou que utilizou, às vezes passa batido, né? Então, a informação não chegou, então ficou com esse buraco, mas bom deixar claro, então, que eles utilizaram e lembrar que as informações são as obtidas pela ficha de manejo, só para deixar claro. Às vezes até quando a gente preencheu lá o formulário e às vezes até a gente se enganou e colocou que não usa, mas daí vocês lançam porque ali. realmente são muitas perguntas, eu sei que em alguns momentos passa batido. O importante é esclarecer, né? Está esclarecido, check, então tá tudo certo. Tirou Anderson, a dúvida e pronto. Tiramos a dúvida aqui, é isso mesmo, Anderson. Enquanto o público pensa em alguma outra pergunta, eu acho que eu tenho uma pergunta. E até um pouco conectado com o que eu perguntei para o Gil sobre a gestão do negócio, né? O Cláudio já comentou que já está na 4ª geração para o negócio. Como é que vocês veem o tema de sucessão dentro desse negócio? E mais, ainda mais agora, imaginando que a gente termina um ciclo de alta de commodities, que a gente vai agora para um período de margens mais próximas do que é o histórico da produção agrícola. Como é que vocês enxergam os próximos 3, 4 anos, do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de expansão do negócio, sucessão dentro do negócio, assim, que uma mesa redonda aqui para os três. A pergunta cabe, eu acho que para os três. Na verdade, agora, quanto mais a gente acha que vai ser apertado os lucros nossos, né, vai ter que investir mais ainda para a gente tentar ter mais produção, né, para conseguir continuar no mercado aí, porque eu acho que vai ser bem difícil esses próximos anos aí. Gil? Com certeza a gente vai depender muito do clima, eu acredito. Agora, se você tiver uma condição normal de clima, ou relativamente normal, porque até é difícil definir o que é normal e o que não é, porque cada ano é diferente, né? Mas com superprodução, realmente você vai ter que se aprofundar muito nos custos e até, que é o meu caso, procurar recorrer à ajuda profissional, não só na questão da venda dos produtos, mas que eu já fiz, mas a gente não faz adequadamente isso, é fazer hedge financeiro da tua produção, porque a gente ficar sentado em cima do silo de soja, um silo de milho hoje, esperando que vai melhorar o mercado, isso não acontece, eventualmente você já perdeu oportunidades de comercializar num nível de preço melhor e tendo nos dias de hoje, com os juros onde estão, você tem um custo financeiro muito elevado se você não comercializar e ficar segurando, porque cada mês que passa, o preço, tanto do milho quanto da soja, tem que subir 1% somente para compensar aquilo que você deixou de ganhar. Então, a recomendação, se eu puder dizer assim, é ajuda profissional, tanto na parte de compras, quanto na parte de comercialização e hedge financeiro. Eu acho que isso vai fazer diferença entre ganhar dinheiro e perder dinheiro num mercado onde as margens estão muito mais apertadas. Cláudio, por favor. Eu penso que agora que nós vamos ter que pôr em prática tudo que nós aprendemos aqui, que nós aprendemos na vida e ao longo dos anos,
e se tornar mais eficientes ainda, porque com preços altos fica fácil de fazer girar as coisas. Mas agora, com do jeito que está aí, nós vamos ter que mostrar a nossa eficiência no negócio, porque não tem milagre. Como dizia meu pai, do couro sai a correia, não tem o que fazer. E falando de sucessão, lá a nossa família sempre foi direcionado. Nós, quando mal podia andar, o pai já carregava nós para a lavoura. Com meus filhos foi assim também, e todos no mesmo ramo e dando sequência. Até uma coisa, perante a lei brasileira, seria o contrário, né? A gente levar os filhos da gente, menores de idade, para a lavoura e ajudar ou acompanhar a gente, né? Mas, se não for aí, depois que ele fizer 18 anos, ele já pegou outro rumo, já pensa coisa diferente. Eu penso que temos que começar com eles pequenos, não tem outro jeito. A agricultura como herança, né, gente? Mais alguma pergunta? Agora é a hora. Por gentileza, se identifique. Só dá um oizinho para ver se o microfone está ligado. Oi. Aí, muito ligado. Sem falar não funciona, né? Voz de radialista, vamos embora. Bom, eu sou o Leonardo, do Grupo Euroquem. Primeiro, parabenizar o seu Gil, o Cláudio e o seu Diego, né, pelas produtividades, parabéns, é um trabalho realmente, é uma construção, parabéns, realmente é difícil chegar nesse ponto que vocês chegaram. Primeiro, só tirar uma dúvida, quando o seu Gil falou sobre a questão do preparo do solo, se eu não estiver enganado, o senhor falou que o senhor fazia coleta a cada 2 hectares e aí depois fazia aplicação em taxa variável do fertilizante, é isso mesmo? Sim, na verdade a gente contratou uma consultoria especializada em nutrição e eles fazem as coletas, acabaram de fazer agora essa semana, coletando amostras de solo. E o que eles fazem? Como eles têm a composição dos principais nutrientes naquela amostra, eles fazem uma interpolação com os softwares apropriados para isso. E aí eles te dão um mapa superficial do nível de incidência de cada um dos nutrientes. Então, tem um mapinha de cálcio, é como se fosse uma curva de nível. Então, tem o nível de cálcio, de ferro, de potássio, de todos os principais nutrientes. E aí nós utilizamos esses mapas para gerar os arquivos de aplicação de gesso, de calcário e dos adubos de plantio para espalhar os adubos com a taxa variável. Vou dar um exemplo do que aconteceu no primeiro ano que a gente implantou isso. Nós tínhamos num determinado talhão, e para mim isso foi um choque, porque a gente achava que sabia o que estava fazendo. A gente detectou manchas no talhão que indicavam que eu tinha que aplicar 500 quilos por hectare de calcário. Aí você andava 200 metros no talhão, tinha uma mancha que pedia 6 toneladas de calcário. Então, o que a gente fazia antigamente? Você pegava 2.000 toneladas, aplicava padrão no talhão todo. Então, aonde você precisava 6.000, tudo bem, porque você pôs menos, mas pôs. Agora, onde você precisa 500 e colocou 2.000, você está jogando dinheiro fora, né? Então, a utilização da agricultura de precisão te permite ou economizar, ou então usar aquele mesmo produto, seja gesso, calcário, o próprio adubo de base, você distribui ele melhor, colocando menos onde pede menos e colocando mais aonde você tem mais deficiência. E isso vai te trazer uma produtividade maior.
Então, isso é uma das coisas que a gente entende que é fundamental para você conseguir melhorias de produtividade. É a materialização do capricho. Só mais uma pergunta rápida. Na tela do senhor, no slide, não tinha lá a estratégia de adubação. Nos outros tinha. Mas, assim, vocês usam na cobertura o nitrogênio protegido, ou base nitrata, ou ureia protegida, na cobertura do milho? Nós lá usamos ureia protegida e ainda incorporada no solo, para evitar as perdas mesmo, para realmente a planta absorver aquilo que nós botamos no solo. Garantido, Garantir, né, seu garantido, Cláudio? isso Garantir, mesmo. garantido. Pessoal, a gente vai se encaminhando para esse painel. Anderson, suas considerações finais, não sei se o Gustavo também tem considerações finais para fazer. Esses foram os campeões, os grandes campeões do sequeiro, né, Anderson? Que orgulho estar aqui hoje compartilhando tanta informação magnífica. Sem dúvida alguma, Sueli. Aqui me lembra muito uma frase do ministro Roberto Rodrigues, né? A agricultura não quebra, quem quebra são agricultores, né? E agricultores quebram por decisões equivocadas, por investimentos equivocados. E quando eu vejo as histórias aqui em cima do palco, eu vejo histórias de acertos contínuos, aperfeiçoamento. A gente bate muito na tecla, né? Trabalho de formiguinha, trabalho de persistência, né? A agricultura profissional não aceita desaforo. É muito fácil quebrar, né? A agricultura não quebra, quem quebra são agricultores. Porém, quando a gente vê tecnologia aplicada, gestão aplicada, são os resultados que a gente viu aqui nesses 3 cases, mas seguramente o Brasil afora tem outros inúmeros cases de sucesso parecidos, semelhantes, iguais a esse. E isso explica, na somatória de pequenas decisões, de pequenos atos, isso na somatória gera, como eu sempre tenho dito, um Brasil de uma agricultura extremamente competitiva. Gustavo, agora é a hora de você olhar para eles e dizer, ano que vem quero todo mundo aqui de novo. Eu acho muito legal quando tem um bicampeonato, quando tem gente participando mais de uma vez no ranking. E então é exatamente isso. Espero que no ano que vem vocês estejam participando, que tenha produtividades mais acima ainda, sempre buscando tetos maiores, e acho que essa é a expectativa de vocês também, né? Se ele começou a ligar em janeiro esse ano, eu acho que em outubro, novembro, ele já começa a ligar para vocês. Exato. Pessoal, palmas de novo para esse grupo maravilhoso. Os grandes campeões da categoria sequeiro.